Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida. A Carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive, meus irmãos. O Evangelho é vida. Estamos falando a respeito da Carta aos Hebreus, capítulo 1. Estamos exaustivamente estudando o capítulo 1. Estudamos o versículo 8. Hoje vamos estudar o versículo 9. Diz assim: Mas do Filho diz: Ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Agora o versículo 9 de Hebreus diz assim: Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Veja esse texto. Esse texto nos fala muitas coisas, certo? Nos fala muitas coisas. O ungido de Deus. Esse texto fala da unção de Deus sobre o Filho. O Filho fez a purificação dos pecados. O Filho é o Salvador do mundo. Então, nós vamos estudar isso hoje. O ungido de Deus. Veja que o texto diz, o versículo 9, está exaltando Jesus. Não há maneiras mais profundas e fortes do que exaltar Jesus, do que esse primeiro capítulo de Hebreus, porque ao mesmo tempo que o escritor de Hebreus ele está tentando provar que Cristo é superior aos profetas e aos anjos, ele está colocando Cristo nas alturas. Ele está reverenciando, adorando, exaltando, glorificando a Cristo de uma forma muito tremenda, muito forte. Veja, amaste a justiça e aborrecestes a iniquidade. Olha só, ele é o rei com características perfeitas. Um rei eterno, com um trono eterno, com um cetro eterno, que tem as características perfeitas, completas e plenas. Por que ele tem características perfeitas, completas e plenas? Olha só o texto. Amastes a justiça, ou seja, a palavra aqui é agapô, ele tem satisfação, é um amor completo pela justiça, é um amor incondicional por justiça. Então veja, o que o Filho amou? O Filho amou a justiça. O Filho se satisfaz na justiça. A justiça aqui significa integridade, pureza de vida. O que o Filho ama? A integridade e a pureza de vida. Esse é o sentido de justiça aqui no texto. No grego é a integridade, é ser íntegro, reto, é viver na verdade. E pureza, a pureza de espírito, a pureza de sentimentos, a pureza de vida, a pureza de ações. O Filho ama a justiça, o Filho se satisfaz na justiça. Então o Filho ama a justiça, certo? Romanos, na carta aos Romanos, a gente vai estudar no capítulo 3, no verso de número 26, diz assim, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha só, Romanos 3:23 está falando que ele é o justo e que ele é o justificador. Se ele fosse só o justo, um rei justo, seria maravilhoso. Um rei com essa característica de integridade e pureza, não existe um rei na terra assim. Mas Jesus é justo, mas ele é o justificador. Isso quer dizer que ele, além de ser o justificador, ele promove como um dom, como uma dádiva, ele promove a justiça. Ele é o justificador. Ele nos dá essa maneira a qual ele vive e ele ama, ele nos dá como dom para que nós possamos viver. Aqui em João, no capítulo 5, no verso de número 30, nós vamos ler assim, Eu nada posso fazer
de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Olha só, ele dizendo que o juízo dele, que o jeito dele ver, o jeito dele encarar as decisões dele, os julgamentos dele, os vereditos, as ideias, tudo é justo, ou seja, é íntegro e é puro. Justiça tem a ver com ser íntegro, verdadeiro e ser puro, certo? Não ser misturado, não ter motivações erradas, não ter ideias erradas. Pureza é ser livre de sofismas. O que é um sofisma? Uma verdade misturada com mentira. Jesus, o Filho, é um rei com características perfeitas, porque ele é justo, justificador, e ele julga com justiça. Agora veja que em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, no verso de número 17, nós vamos ler o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Veja, ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a justiça da lei. Nós sabemos que a lei, ela é uma só, mas para fins de estudo, nós a dividimos em três: a lei moral, que são os 10 mandamentos; a cerimonial, que é a lei religiosa, centralizada no templo, no tabernáculo; e a lei civil ou judicial, que é a lei das ordenanças de organização da nação de Israel. Jesus veio cumprir os 10 mandamentos. Jesus veio cumprir todos os ritos cerimoniais. E Jesus veio cumprir toda a justiça da lei civil. Jesus veio cumprir a justiça da lei. Ele não aboliu e disse: isso aqui não serve mais. Ele disse: não, isso serve, eu vou viver isso. E eu vou ser o justo e vou ser o justificador daqueles que têm fé. Então veja que Jesus, ele é o justo justificador. Ele julga com justiça e ele cumpriu toda a lei. Toda a justiça da lei foi cumprida em Jesus Cristo. Olha só, amastes a justiça. Ele amou a justiça, ele ama a justiça. Mas o texto diz ainda assim, e aborrecestes a iniquidade. Veja que ele é um rei perfeito, com características perfeitas, com um trono eterno, com um cetro eterno, e ele tem um padrão de justiça, de integridade, pureza, de verdade e pureza de coração, pureza de ações, de atitudes. E além disso, ou melhor, por causa disso, ele aborrece a iniquidade. Quando a palavra que diz aborrecestes, miseu no grego, significa perseguir com ira. Ele persegue a iniquidade com ira. Ele ama a justiça e ele odeia a iniquidade, a ponto de perseguir com ira a iniquidade, certo? Iniquidade significa a condição de quem não cumpre a lei, o sem lei, ou seja, essa anomia, ou seja, essa iniquidade, essa condição de não ter regra, essa condição de errar o alvo, essa condição de fazer o que se não deve fazer, de viver contrário à lei, de ouvir o que é certo e fazer o que é errado. Isso é uma iniquidade, de ir contra a lei, mesmo sabendo o que a lei diz, viver sem a lei, rejeitar a lei. Jesus persegue com ira o pecado, certo? Então ele ama a justiça e ele odeia, ele aborrece, ele persegue com ira a iniquidade. Então, número 1 aqui, como ele aborreceu, como ele odiou a iniquidade. Falando, eu odeio a iniquidade, eu não gosto da iniquidade, eu não gosto do pecado, eu não gosto da anomia. Não, ele aborreceu a ponto de viver em oposição a ela.
Veja que pela boca de Cristo não passou engano algum. Ele foi um homem perfeito, em que não houve pecado, em que não houve iniquidade. Ele não errou o alvo. Ele viveu a lei na integridade, na plenitude da lei, a lei cerimonial, a lei judicial e a lei moral de Deus. Ele viveu na íntegra, certo? Ele aborreceu, ele odiou a ponto de viver em oposição à iniquidade. Ele se opôs com a vida, ele se opôs com palavras, ele se opôs com ideias, ele se opôs com condutas, com ações, ele se opôs. Então ele aborreceu. 2, ele aborreceu a ponto de levar sobre si. Veja Isaías 53:4. Diz que ele levou sobre si os pecados e as iniquidades. Ele aborreceu não somente ao ponto de viver em oposição. E, em segundo lugar, ele aborreceu em ponto de viver em oposição e levar, carregar, colocar nas costas, colocar sobre si, trazer sobre si. Como diz a Bíblia, ele levou o nosso pecado. Em terceiro lugar, ele aborreceu e ele odiou a ponto de se fazer pecado para sermos a justiça dele. 2 Coríntios 5:21. Ele não só levou o pecado, ele se tornou pecado na cruz, sem ter nunca pecado, para que quando ele morresse, o pecado viesse a perder a força e morrer com ele, para que nós pudéssemos ter a justiça. Ele aborreceu de tal forma que, em primeiro lugar, ele viveu em oposição. Em segundo lugar, ele colocou nas costas. Em terceiro lugar, ele se tornou o pecado para que nós pudéssemos nos tornar a justiça. Isso quer dizer que ele se tornou naquilo que nós éramos, para que nós pudéssemos nos tornar naquilo que ele é. Ou seja, além dele ser o justo, ele é o justificador, porque ele pôde levar e se tornar pecado por nós e morrer com o pecado, e o pecado morreu na morte de Jesus para que nós pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Nós recebemos a justiça. Portanto, a justiça é um dom. Romanos 5,17 diz que a justiça é o dom da justiça, que a justiça, nos termos da obra de Cristo, justiça significa que Jesus se tornou no pecador para que nós pudéssemos nos tornar santos. Jesus se tornou pecado para que nós pudéssemos nos tornar a justiça. Jesus carregou o que é nosso para que nós pudéssemos hoje carregar o que é dele. Jesus levou a nossa vergonha para que pudéssemos ter a sua honra. Jesus levou a nossa condenação para que pudéssemos estar absolvidos. Jesus se tornou preso para que pudéssemos nos tornar livres. Jesus se tornou pobre para que pudéssemos ser ricos. Jesus se tornou pecador. Jesus se tornou um opróbrio para que nós pudéssemos nos tornar a imagem e a semelhança de Deus. Então é uma substituição e é um dom. Nós recebemos esse dom e recebemos aquilo que Jesus é, porque ele levou aquilo que nós somos naquela cruz. Ele odiou, ele aborreceu, ele se irou a tal ponto, ele se irou de tal maneira com o pecado, com a iniquidade, que ele viveu em oposição a ela, que ele levou sobre si e que ele se fez pecado por nós, para que a justiça que ele tem, que ele ama, ele pudesse dar essa justiça que ele tem, que ele ama, para nós e nos justificar. Ele é o justo e ele é o justificador de todo aquele que crê, de todo aquele que tem fé na sua obra maravilhosa. Além de todas essas informações que nós estamos passando, nós podemos entender, por exemplo, no texto aqui, que Jesus, o Filho, amou a justiça na eternidade. Não é que ele amou a justiça quando ele estava na forma de homem. Não.
Ele amou a justiça quando ele estava na condição de Deus, quando ele estava na condição de Senhor, quando ele estava na condição de Logos, de Senhor Palavra. Ele amou a justiça, ele vive a justiça, ele é a justiça. E nós podemos ler aqui no versículo 9, aborrecestes a iniquidade. E ele aborreceu a iniquidade quando ele veio para a terra, quando ele foi gerado. Quando ele foi gerado pelo Espírito Santo e por Maria, nasceu nessa terra, cresceu e recebeu as instruções do Espírito Santo para viver o seu ministério de 3 anos e meio. Ele, em vida, aqui terrena, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi aqui que ele aborreceu a iniquidade. Então nós podemos ver que na eternidade ele amou a justiça e na terra ele aborreceu a iniquidade. Ele teve ira da iniquidade. Ele teve furor pela iniquidade. Veja que Cristo, por muitas vezes você vê ele revoltado, ele pegando um chicote, ele chicoteando cambistas no templo. Ele em certas ocasiões dizendo assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Porque ele tinha muita ira, ele tinha muita raiva do pecado. Ele concentrava a raiva dele não em pessoas, mas na iniquidade. Ele aborreceu e ele aborrecia o pecado. Alguns dizem que, quando diz lá em João 11:35 que Jesus chorou, alguns pensam que Jesus chorou porque Lázaro tinha morrido, porque Marta e Maria estavam chorando por causa da multidão, mas muitos acreditam que Jesus chorou ali por causa do ódio, da ira que ele tinha do pecado, porque ele sabia que as pessoas morriam de enfermidade, de doença, justamente proveniente da ação do pecado. O pecado é o causador da fraqueza do corpo. Não o pecado praticado, mas o pecado que entrou na terra, o pecado original. E esse pecado original deu acesso ao nosso corpo ir se deteriorando, acabando, terminando. E Jesus chorou ali pela ira, pelo ódio do pecado, que era o pecado causador da morte. Foi o que Deus diz em Gênesis 2:17: se você comer da árvore, você certamente morrerá. O pecado original nos trouxe a morte espiritual, física e eterna, e era isso que Jesus chorou. Ele chorou por causa do pecado que estava causando morte física e a morte espiritual e consequentemente morte eterna. Então veja que na eternidade ele amou a justiça a ponto de renunciar sua condição de Deus para vir em forma de filho, em forma de homem, para aborrecer, para se irar, viver uma vida em oposição à iniquidade e levar o pecado e se tornar o próprio pecado e iniquidade, para que as pessoas pudessem se tornar a sua justiça, recebendo o dom da sua obra, o dom de Deus. Aplicação pessoal. A aplicação pessoal que nós podemos fazer a respeito dessa verdade é que nós recebemos o dom da justiça, nos tornamos justos por Cristo, por sua obra, não por nossas obras, não por aquilo que podemos fazer, não por aquilo que somos, mas por aquilo que Ele é. Nós falamos aqui da substituição, que a obra é substituinte, a obra é de substituição. Cristo nos substituiu, se tornou no que nós somos para que nós pudéssemos nos tornar naquilo que Ele é. E essa deve ser a nossa confissão de fé, de ser a justiça de Deus. Se Ele morreu, se tornou pecado para que nós pudéssemos ser a justiça de Deus, é o que nós precisamos crer, é o que nós precisamos confessar, é o que nós temos que falar. Você é a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. E por que você é a justiça de Deus? Porque Jesus amou a justiça a tal ponto de aborrecer a iniquidade, a ponto de viver contra ela, a ponto de levá-la sobre si, ao ponto de se tornar a iniquidade para que você pudesse ser a justiça. Então você é a justiça de Deus por causa da obra de Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então você confesse
a palavra de que você é justo, porque o justificador te justificou. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!